Exatamente. E com relação à galera que quer ir atrás do serviço de gestão de patrimônio que vocês oferecem, quais são as principais cagadas que você vê que o cara chega lá e tá fazendo merda com o dinheiro dele e você, pô, isso aqui você não pode fazer não, vai lá e explica pra ele. Cara, sabe que eu me surpreendi quando comecei a ver as principais cagadas, porque minha carreira, né, nos últimos 7 anos, ela se misturou muito com educador financeiro e gestor de investimentos. Então, pelo lado educador financeiro, a gente vê comentários de pessoas de diferentes idades, diferentes origens, diferentes valores para investir. Eu vi uma cagada muito grande de, pô, tentar riqueza rápida, tentar o atalho, tentar... Que nem eu lá atrás, né? Pô, um atalho aqui para ficar rico em pouco tempo. Seja via day trade, seja via opções, seja via concentrar a carteira em 2 ou 3 ações. E eu percebo hoje, estando bem próximo aos clientes de Wealth, que esses são caras que meio que talvez já tenham passado por essa etapa. Né? São pessoas que, na média, são empresários ou profissionais autônomos ou executivos, com uma renda alta, gastos abaixo da renda, um grande potencial de aporte, e que não cometem essas cagadas que eu via, na média, o investidor menor, o investidor iniciante cometerem. A principal cagada que esses caras cometem, do meu ponto de vista, é investir focando em produtos e não em estratégias. Então, a gente pega muito caso em que o cara com uma carteira 1 milhão, 2 milhões de reais, 500 mil reais, e tem 20, 25, às vezes 30% em COI. COI é um produto assim, com altíssima taxa embutida. Taxa embutida, assim, o que vai para o assessor varia entre 2,5% e 5%, mais o que vai, né, para todos os outros membros aí da cadeia. Então, às vezes, o cara que vende COI ganha mais do que um corretor imobiliário, por exemplo. Às vezes, sim. E, cara, pô, alocou 100 mil em COI, tu tá pagando aí, em taxas totais, cara, algo entre 6 e 10 mil. 6 a 10% na cabeça. Então, esses caras colocam muito dinheiro em COI achando que estão protegendo patrimônio, nem tão, né? Porque é uma proteção nominal na maioria das vezes, então não ganha da inflação. Como tem tanta taxa embutida, a expectativa de retorno é baixa. É um investimento que, no longo prazo, do jeito que ele é hoje, né? Ele não vai se pagar. Tem estudo da FGV que mostrou que 90% dos COIs tem uma taxa de retorno esperada abaixo do CDI. Então, a gente estava falando de comparação de CDI com o Ibovespa. Pô, a gente está falando de uma coisa que vai pior que o CDI. Esse é um erro bem comum. E outro erro, parecido até com esse, é colocar muito do patrimônio em ativos de renda fixa, títulos privados de renda fixa, sem a proteção do FGC, com vencimento muito longo. Exemplo, cara, CRI de determinada empresa, aí sem citar nome de empresa, mas CRI de empresa com rating razoável, né? BBB+, por aí, com vencimento daqui a 10 anos. Debenture de empresa com vencimento em 15 anos. A gente pega até, às vezes, teve uma emissão alguns anos atrás, né, de debêntures da Vale com vencimento em 2099. Mesmo sendo a Vale, rating super bom, cara, é muito focado em produto. E por ser muito focado em produto, muitas vezes as pessoas estão sem liquidez em parte relevante da carteira, estão em ativos que eles acham que não tem risco, mas tem. Eu acho que esse que é o principal, a parte fundamentalista. Então o cara vê a renda fixa, toda renda fixa é segura, tá tranquilo. Eu tô botando em renda fixa aqui, minha carteira tá conservadora, eu não vou perder dinheiro. Só que às vezes o cara vai precisar resgatar e não vai ter liquidez, uma debenture que vence lá em 2099. Ele toma um risco de liquidez muito forte, ele também não está otimizando o FGC, que é uma forma de diminuir o risco de crédito. Então, pô, se o cara tem 2 milhões de reais e uma carteira com 60% em renda fixa, colocando um pouquinho em títulos públicos, pouquinho, que já traz a liquidez, né, que ajuda bastante, esse cara consegue estar todo coberto pelo FGC. Né? Divide lá em vários emissores, vários prazos de vencimento. Então não faz nenhum sentido esse cara ir direto para a CRI, direto para a debenture, que, do meu ponto de vista, são instrumentos de renda fixa que fazem sentido para um cara com patrimônio maior. O cara tem 10 milhões, aí ele tem que sair do FGC para conseguir boas oportunidades, e aí tem que, de fato, ir para a debenture, ir para a CRI, mas do jeito que é feito, assim, para mim fica muito na cara que o que foi vendido para esse cara é produto e não uma estratégia. Pô, vamos pensar aqui nos seus planos financeiros, vamos pensar em liquidez, vamos pensar em como potencializar o retorno, assumindo um risco que tu aguente correr. É muito pouco estratégia e muito produto. Esse é o principal erro, assim, que eu vejo. Sim. E quando chega um cliente lá, como que vocês fazem para definir as alocações da carteira dele? Como que é definido o perfil?
Cara, uma série de fatores, tá? Mas basicamente experiência prévia. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma experiência catastrófica com investimentos. Né? Além de tudo que eu contei para vocês, quando eu voltei a ganhar dinheiro, comecei a trabalhar no mercado financeiro, salário bom, bônus legal e tal, recomecei ali a investir em 2013, né? Que foi um período 2013, 14, 15, bolsa de lado, 15 caindo bastante, com toda a minha carteira em bolsa. Então, tipo, eu vou dar um exemplo comigo, né? Eu tinha uma boa experiência com investimentos, eu vi o que é perder bastante dinheiro, eu vi o que é estar com toda a minha carteira rendendo menos que a poupança por 3 ou 4 anos, e eu sei que hoje meu comportamento é bem adequado. Eu não vou ficar desesperado, não vou vender as ações e ir para renda fixa, eu vou seguir o plano de investimentos. Então a primeira coisa que a gente olha é a experiência para ver se a pessoa já passou por crise e como ela se comportou. Quanto mais experiência ela tem com investimentos, quanto mais crises ela já enfrentou, maior é a capacidade dela em assumir risco. Né? Depois a gente olha, aliás, até antes disso, né? A gente olha prazo para os objetivos. Então, se o grande objetivo de vida é comprar um imóvel daqui a 3 anos, a gente nem vai aceitar que essa pessoa seja nossa cliente, porque a gente não vai agregar tanto valor. Tem que botar tudo em Tesouro Selic ou equivalente, CDB ali, com liquidez, juntar bastante dinheiro, não vai ser um bom investimento para fazer diferença positiva. Pode fazer negativa, se botar tudo em ações e tal, pode perder uns 30%, 40% e atrasar com que existe esse objetivo. Então, objetivos financeiros, experiência de vida, expectativa, né, de prazo para a conquista da liberdade financeira, também quanto maior a capacidade em assumir riscos. E eu gosto muito de uma frase que fala, do próprio Joe Greenblatt, né, que fala que tu tem que olhar primeiro para baixo antes de olhar para cima. Então, a gente foca muito mais nesses perfis de risco do que no potencial de retorno. Claro que lá pelas tantas a gente fala em potencial de retorno, a gente é bem franco, né? Quanto mais risco a carteira tiver, maior o seu potencial de retorno, mais vai sofrer na crise. E em períodos mais longos, como o atual, né? De bolsa andando de lado, fundos imobiliários andando de lado. Mas alinhado a todos esses pontos, né? Experiência, prazo, objetivos financeiros, objetivo de retorno e tolerância ao risco, a gente tem um negócio chamado capacidade em assumir risco. E aí, quanto maior a capacidade, mais peso em renda variável, menos peso em renda fixa. E quando o cara tem uma capacidade alta de assumir risco, o que vocês colocam assim, em renda variável do patrimônio? Cara, as carteiras mais arrojadas que a gente tem, que são todas de renda variável, ainda assim a gente diversifica entre ações brasileiras, norte-americanas e fundos imobiliários. 1/3 cada uma. Essa é a minha carteira de investimentos, inclusive. Porque assim tu consegue estar exposto... Então, na tua carteira não tem renda fixa, então, zero. A de longo prazo. Sim. Aí eu tenho um montante em renda fixa, em CDB do banco, com liquidez diária, que é para gastos que eu sei que eu vou ter nos próximos 12 a 24 meses. Exemplo, estou organizando festa de casamento. Então, estou contratando um monte de fornecedor que eu vou pagar na véspera, pelo menos a última parcela na véspera do dia da festa. Lua de mel, uma viagem legal e tal, tem uma estimativa de quanto eu vou gastar. Daqui a pouco eu vou criar o plano de daqui a uns 2, 3 anos trocar de carro, quando for ter filho. Então eu vou começar a deixar mais dinheiro ali em curto prazo para comprar um carro legal. Enfim, todos esses planos de curto prazo eu deixo dinheiro em liquidez, assim como uma grande reserva de emergência, para eu ter a tranquilidade de, se o clube enfrentar uma crise e tal, tiver que apertar os cintos e ter 1 ano, 2 anos, 3 anos sem distribuição de lucros, eu tá... Então, por exemplo, a empresa distribui lucros, aquilo que você sabe que você vai gastar nos próximos, 2 anos, já vai para essa parte de renda fixa, o resto já é para renda variável, que é longo prazo. Então. É, isso aí. E eu fiz isso também por conta de um aprendizado, né? Antigamente eu deixava bem menos renda fixa, nos planos de curto prazo. Era o limite, assim, se eu tinha uma viagem pra Disney, era orçamento, tá, vou gastar, sei lá, 40 mil nessa viagem. Deixava 40 mil, mais reserva de emergência, que era 4 meses de despesa, mais ali X mil, e vivia ali no limite. Aí eu comprei imóvel, fazia a obra, a reforma no imóvel, tinha o orçamento, né, da obra, beleza, fui botando essa grana ali em plano de curto prazo, fui poupando ali, mas estourou totalmente o orçamento, como toda obra estoura. E aí eu tive que fazer um resgate da carteira de longo prazo, que, cara, é algo que eu não gostaria de ter que fazer de novo, assim. Que doeu, então. Doeu. A gente fica ouvindo, né, os grandes ali, o Charlie Munger falar de nunca interromper a composição de patrimônio, daí tu vai lá e dá uma interrompida para uma obra, assim, eu não gostei daquilo e é uma coisa assim, não quero mais passar, então eu aumentei um pouco o plano de curto prazo.
aumentei um pouco ali a margem de segurança, em dinheiro de curto prazo, para daí ter certeza que, cara, o que tá a longo prazo vai ficar compondo, tranquilo, aí faço meu aporte mensal e tá. A gente já foi pego nessa de estar 100% em bolsa e todo o dinheiro que a gente ganhava, a gente já mandava tudo para as ações. A gente começou a investir, né, Renan? Então a gente começou a investir lá em 2019, que a gente passou a ganhar um dinheiro a mais, a gente reinvestiu no canal uma grana, começamos a investir. E a gente viu na época que, pô, todo mês a bolsa tava mais alta, num patamar mais alto em 2019. Então a gente ganhava a grana lá, já aportava tudo. Aí chegou no início de 2020, o Covid, a gente não tinha caixa pra comprar mais nada. E o patrimônio caiu pela metade praticamente. Mas aí a gente não vendeu nada, a gente tava tranquilo em relação a isso. Eu olhei e pensei, porra, na época, sei lá, a gente devia ter 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 cada um investido. E aí foi pra uns 800 mil. Aí eu pensei, deixamos de ser milionário agora, 2020. Aí eu e o Matheus falou assim, daqui a uns 2 anos deve voltar. E aí o maior arrependimento é que a gente não tinha caixa nenhum pra comprar. Então a gente tinha o dinheiro vindo todo mês que a gente pôde aportar, mas a gente queria ter comprado um pouco mais e não deu. Mas sabe, acho bem interessante esse aprendizado, acho que tá certíssima essa decisão de vocês. Até porque, nesse caso, ter um dinheiro em renda fixa vai dar tranquilidade de saber que, cara, numa crise eu vou estar comprando. Mas eu vejo que esse ponto, assim, do nosso ponto de vista, seria o problema de ter tudo numa classe de ativos única. Porque se for ver, claro, foi uma crise sistêmica, né? Caiu fundos imobiliários, caíram ações norte-americanas, caiu renda fixa caiu renda fixa inflação, caiu tudo. Só que pega ali um exemplo na minha alocação de ativos, aquele terço de ações norte-americanas, ele segurou bem a queda. Porque as ações despencaram, acho que caíram 30 as norte-americanas, só que o dólar estourou frente ao real. Exato, Então, das 3 classes de ativos, fundos imobiliários despencaram, ações brasileiras despencaram, mas ações norte-americanas deu uma bela segurada. Por conta do dólar mesmo. E aí, naquela época, o que a gente fez? A gente vendeu ações norte-americanas para comprar brasileiras e fundos imobiliários e fazer o rebalanceamento. Que é outra forma de tu conseguir comprar aquelas classes que estão despencando. Que funciona quando tu não necessariamente precisa ser renda fixa. Só se você diversificar em mais classes, isso pode acontecer também. Tem uma classe só que daí vai cair, não vai ter quebrou, muito... Em 2019 eu pensei, não, o dólar tá muito caro, não vou começar a investir lá fora não. E aí, hoje em dia, obviamente que eu não penso assim, né? Mas foi o pensamento na época. E fundo imobiliário a gente pensava o seguinte, a gente tá construindo patrimônio agora, pro longo prazo esse dinheiro, não vou ter fundo imobiliário. Mas aí depois a gente acabou colocando 10% da carteira em fundo imobiliário para realmente ter o dividendo mensal ali e já tá montando uma posição desde cedo. Que legal. Eu acho uma boa classe, gosto. Gosto da ideia de a gente ter uma alocação em imóveis a longo prazo e... Legal. E realmente acho que é interessante você realmente ter os melhores imóveis que você pode ter do Brasil praticamente em vários segmentos diferentes através dos fundos imobiliários, fora também os recebíveis que eu prefiro muito mais comprar um fundo imobiliário de papel do que comprar diretamente os CRIs ou investimentos de renda fixa que não tem garantia do FGC. Exatamente. Muito bom. Que nessa questão você pode estar bem mais diluído do que escolher um CRI só, às vezes de uma empresa mais arriscada, e se der ruim, já foi embora teu dinheiro ali. Aí você tem um fundo imobiliário de papel que tem um gestor lá tomando as decisões que às vezes tem 100, 150 CRIs na carteira que está muito mais diluído. Exatamente. E pode diluir em vários fundos, né? Mesmo que o gestor erre muito a mão, tá ali com os fundos e compensa bem. Vários compensam a perda de alguns específicos.